Eu vejo a Tati também. Oi, Aline. Tudo Desculpa, eu bom, não estava lindona? conseguindo entrar. Eu não tô Gente, te vendo. então, Eu não... eu tô te vendo. E ontem eu tive o mesmo problema, que eu não via a Valkyria, mas ela também não me via e só aparecia uma tela inteira para mim. Aí eu entrava no Tudo bem. computador e aparecia todo mundo. E todo mundo vê a gente, todo mundo ouve a gente. Então tá bom. Se o pessoal tá ouvindo, tá tudo bem. Tá falando, você tá falando com o escuro, só tá falando com você, né? Sim, tudo É bem. horrível. Ontem eu fiquei assim, é horrível. Eu não sei o que que é. Eu já busquei aqui no Instagram para ver se era. Se a Ava falou para baixar de novo o aplicativo, tudo eu fiz para ver se era atualização e não era nada disso. Não sei, estava normal. Fiz teste, estava normal. Enfim, Ai, que bom. O pessoal tá falando que ouve e vê nós duas, então nós acho que tá duas. tudo bem. Então Então tá tá tudo tudo bem. bem. Então vamos lá. Obrigada, Aline. Imagina, é um Obrigada. prazer. Faz tempo que eu estava querendo fazer uma live com você. Aí, como estou mentorando, né? A gente está falando sobre negócio, empreendimento, todo mundo tem difícil, né? Aquela transição de terapia. Quem está começando, né? Quem tem a transição de terapias. Aí eu falei, vou mostrar experiências de todo mundo, né? Cada uma tem, eu estava falando antes, né? Cada uma tem um tópico diferente, cada uma tem Oi, uma experiência diferente, né? aham. Aí hoje eu queria que É, você falasse das suas experiências pra gente. tá bom. Eu Como tenho você assim. começou? Nossa, é uma loucura, assim. O pessoal vai achar que eu sou uma louca, mas vamos lá que eu vou contar. Conta desde o início, como você começou? Porque, na verdade, eu te conheci no meio, eu acho. No Sim, curso que eu te conheci. E muita coisa mudou até agora. sim. Olha, eu fiz a faculdade de biomedicina, né? Então, na verdade, eu queria ir para a área da saúde. Só que no final dessa faculdade, o meu orientador de curso, ele era acupunturista. E eu estava lá com meus 22 anos. E eu fiquei encantada com a acupuntura, tá? Nessa época, eu já trabalhava, porque assim, enquanto eu estava na faculdade, eu comecei um estágio numa clínica radiológica aqui em Santos. E a clínica, você entrava assim, para fazer mamografia, você revelava filme, você aprendia puncionar a veia, você aprendia tudo. Então, assim, foi uma baita experiência na minha vida essa clínica, tá? E quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu pensei, eu entrei com 18 anos, eu pensei o seguinte, eu quero sair da faculdade empregada. Era a única coisa que eu tinha na minha cabeça, tá? Então, no meu segundo ano, eu já comecei o estágio nessa clínica. Não, minto, no terceiro ano. E aí eu falo que começou o meu empreendedorismo nessa clínica, porque lá, quando eu me formei, ele não contratava, nós éramos cooperados. Então, eu chegava a trabalhar 10 horas lá, porque eu queria comprar o meu carro na época, né? E o que que aconteceu? Quando eu me formei, eu fui numa clínica, numa escola de radiologia e montei o primeiro curso de medicina nuclear, que era o que eu fazia nessa clínica. Eu entrei lá e fui fazendo todas, virei assim, como é que fala? Fui aprendendo todas as técnicas, Virou um mamografia, bombril. densitometria, e bombril, isso, tá? Um bombril. Isso. E quando eu estava no último ano da faculdade, a moça que trabalhava na cintilografia, que é medicina nuclear, ela pediu as contas. Eu ainda faltava 6 meses para eu me formar. Eu fui para o dono da clínica, praticamente implorar para ele não contratar ninguém, porque aquele lugar era meu. Bem assim, literal, tá? E ele falou: olha, tudo bem, né? Só que você só fica meio período. E como que você vai fazer? Eu falei, eu transfiro a faculdade para a noite, eu faço qualquer negócio
e então eu comecei como se eu estivesse trabalhando lá o dia inteiro e ia para a faculdade à noite. Só que quando eu me formei, eu já tinha isso na cabeça, que eu ia ser acupunturista. Eu me formei, ele me contratou como cooperada e eu fiz, então, 2 anos de especialização em medicina tradicional chinesa, tá? E sempre na minha cabeça eu vou montar a minha clínica. Essa era a minha mente. Nesse tempo, o meu primeiro empreendedorismo que eu falo foi ir numa escola de radiologia e montar um curso de medicina nuclear para os técnicos de radiologia. Você já Imagina. tinha noção, Tati, de negócio, Eu que não aquilo tinha, era negócio? eu não Ou que era tinha, simples um curso, que era para comprar o carro, pagar a faculdade e montar a era clínica? Porque o objetivo era montar a clínica, né? montar a clínica e comprar o carro. Então, assim, o meu negócio era o dinheiro, tá? Literalmente, eu queria o dinheiro para minhas coisas. Então, eu trabalhava na clínica, eu montei esse curso de medicina nuclear quando eu me formei, para a clínica, para uma escola radiológica que era ali pertinho, era na mesma quadra. Então, eu saía da clínica e ia dar aula nessa escola, que foi o curso que eu montei, que não existia para técnico de radiologia. E que mais? E aos finais de semana eu fazia, então, a minha especialização em medicina tradicional chinesa. Quando eu me formei na especialização, 2 anos depois, eu falei, agora eu vou montar a minha clínica, o meu espaço. Eu não tinha noção de nada, assim. Eu recebia um salário, entre aspas, eu era cooperada, eu recebia por hora, quanto mais horas eu trabalhava, eu recebia. E aí, só que teve muitas ações nessa clínica, e ele fez então com que a gente abrisse firma. Eu abri a minha primeira firma para poder dar nota, né, fiscal para ele. Isso me irritou bastante, né, porque E você também ia me ter que irritou pagar bastante. imposto, aí você ia Exatamente. ganhar menos, não tem os benefícios, e ainda tinha aquela mente, né, que tem que ganhar o salário, né, tipo CLT. E, Exatamente. e não tinha noção nenhuma de empreendedorismo. Na verdade, a gente empreende, mas não tem noção nenhuma de empreendedorismo. De nada, eu tinha 24 anos, 23, 24 anos, tá? Aí o que que aconteceu? Então eu fui para ele e falei, ok, eu abro a minha firma. Eu sempre fui muito na lata, assim, falar o que eu quero e pronto. Dane-se o que vai acontecer, mas eu falava. Eu fui para o dono e falei o seguinte, eu abro a minha firma. Só que eu tenho uma condição. Imagina, eu colocando uma condição para o dono da empresa, que ele podia falar assim para mim, tchau, Ah, mas você né? arriscou, tentou. Né? Você já estava ali no Arrisquei. negócio seu. Eu falei assim, eu quero ganhar a média do que eu ganhava pelas 10 horas, só que eu quero trabalhar 6 horas. E aí eu abro a firma. E uma outra coisa, depois dessas 6 horas, então eu vou trabalhar na minha clínica de acupuntura. Para minha surpresa, ele aceitou. Para minha surpresa. Eu não acreditei, né? Eu falei, ele não vai aceitar, mas vamos lá, né? Eu vou chutar. E ele, como ele queria realmente que a gente montasse firma, e eu ia montar com uma outra biomédica. Então, cada 2, 3 biomédicos montavam uma firma para ele não ter que registrar, enfim, e tudo mais. Uhum. E aí ele aceitou. Então, eu trabalhava 6 horas lá e montei essa clínica dentro de um consultório de uma ginecologista. Foi o meu primeiro consultório. Ela me passava os clientes e eu estava feliz da vida. E o que que eu percebi? Que eu gostava de trabalhar com medicina tradicional chinesa na parte de saúde mental. Então, eu gostava de tratar o quê? Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, todas as questões mentais eu adorava, né? Essa E ela foi... ginecologista passava para você a parte ginecológica Não, ou ela ela me passava passava, tudo? ela passava tudo, mas assim, ela me passava muito mais
as clientes que estavam nesse processo de menopausa e depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade. Naquela época estava começando um pouco isso. Não se falava muito, mas a medicina chinesa tratava essas questões mentais e eu adorava essa parte. Então, ela me passava. O que aconteceu? Uns 6 meses depois, eu mandava muitos currículos para o Albert Einstein. E eu mandava há uns 3 anos. Eu tinha um sonho de trabalhar lá no hospital, mas eu já sabia que eu queria ser terapeuta. Tá? Mas eu tinha um sonho, uma ilusão. Ai, porque é um hospital de renome. A louca, né? Eu tinha Não, esse sonho, às então eu vezes ficava você estava ainda na mentalidade, estava pensando, ainda CLT. estava na outra mentalidade, na mentalidade Estava na CLT, vamos falar CLT. assim. Tá? E aí eu acabei sendo chamada para trabalhar lá. E como que eu fazia? Eu tinha um consultório, eu estava numa clínica e sendo chamada para trabalhar em São Paulo. Bom, eu passei por um monte de teste, provas e um monte de coisa e fui aceita para, né, fui contratada. Saí da clínica e o meu consultório ficou um consultório de final de semana, tá? Mas eu sabia que eu ia para lá por um período. Eu sou muito da experiência. Eu acho que eu tive muito essa mente empreendedora de experimentar as coisas. Eu acho que a mente empreendedora, ela é uma mente que a gente gosta de desafios, gosta de se desafiar, aprender, estudar, né? É o que eu vejo, o que eu percebo, mais ou menos. E aceita esses desafios, né? Então, eu fui trabalhar lá, eu fiquei um ano certinho, porque não dava, o meu consultório era só final de semana e eu queria um consultório o tempo todo, e lá era uma loucura, eu trabalhava demais, e ainda tinha um final de semana que eu Você ficava de trabalhava na plantão, área de radiologia, de nuclear? em medicina nuclear. Eu fui chamada para trabalhar nisso. Então eu fui, um ano certinho eu pedi demissão. Todo mundo na minha família achou que eu estava maluca, batendo pino, Ó, né? Porque, assim, eu tive que passar para me libertar de algumas crenças, tá? A minha família é uma família de funcionários públicos. uhum. E a minha família é uma família que gosta muito a minha família de origem, né? Hoje, com a constelação, eu vejo isso. Segurança, né? Principalmente a família da parte do meu pai, todos funcionários públicos, todos da área jurídica e tudo mais. Então, eu me achava errada. Eu me via como uma pessoa errada. Tem alguma coisa errada comigo. Como que eu quero arriscar, né? Eu não quero ser uma funcionária pública e ainda estou largando um emprego certo, eu ganhava bem, né? Para ter um consultório. Eu falava assim, eu só posso ter algum problema na minha cabeça mesmo. Mas era o É que eu muito queria. doido isso. É Eu muito queria. doido isso. Eu passei algumas coisas assim, só que de outra forma, né? Minha experiência é diferente. Mas isso que você está falando, só que você está me falando, até me trouxe uma lembrança. Eu nunca tive essa ideia, você já, assim, de empreendedorismo. Eu trabalhava, simplesmente trabalhava. Só que eu não sei se quando a gente é mais nova, você até pode me dizer isso, a gente é mais nova, a gente não tem tanto medo, então a gente enfrenta todos os desafios. E mesmo que ache, a gente continua com as crenças, igual você, funcionário público, tudo, o meu exigia que fosse CLT, porque o meu primeiro emprego não foi nada a ver, eu fui professora de natação. Depois eu fui para Uhum, direito, né? Aí queria ter um uhum. escritório e fui mudando. E fui mudando com isso. Até assim, hoje eu continuei sendo professora, no final eu vejo que eu acabei sendo professora de novo, né? Que a gente acabou facilitando. Mas, assim, você acha que esse empreendedorismo vem porque a nossa cabeça é mais limpa quando a gente é mais nova? Por mais que a criança esteja lá, porque você desafiou, você foi. Sim, eu acho que a gente tem, eu acho que, Já é assim, nato da tem gente, porque pessoas, todo eu mundo acho, é empreendedor, né? sim, eu acho que algumas pessoas são bem, têm uma mente nata empreendedora, e algumas pessoas desenvolvem isso, desenvolvem, né, essa mente empreendedora por circunstâncias da vida,
né? E algumas pessoas têm a vontade de empreender e todas as pessoas são capazes de empreender. Eu acredito nisso, tá? De fazer essas mudanças e tudo mais. Mas algumas pessoas aceitam mais riscos do que outras. Eu falo assim, não existe liberdade e segurança. Ou você tem liberdade, ou você é uma pessoa que se joga mais nas coisas, né, que aceita riscos, ou você é uma pessoa extremamente segura. Essas pessoas que buscam muito por segurança e falam, não, aqui eu quero exatamente a segurança, para elas é muito mais desafiador empreender, tá? Mas não que elas não façam, No elas seu podem fazer, caso, mas então, você não buscava a segurança. Então, na você se atirava e conseguia passar pelos esses desafios. sim, eu sempre tive assim uma mente. Eu acho que o que me ajudou bastante em tudo é que eu sempre tive uma mente bem focada no que eu quero e Sim, isso é eu o tinha uma principal. certeza que o que eu quero eu alcanço, sabe? É uma coisa meio louca. De algum jeito eu vou alcançar aquilo. E eu tive algumas provas disso. Eu não sei se é porque eu acredito tanto nisso que eu acabo atraindo, que eu acabo criando, mas eu acreditei sempre muito nisso. E uma outra coisa, o trabalho para mim sempre foi paixão. Eu amo trabalhar. É diferente assim, eu trabalho para ter o sustento. Eu não. Eu falo assim, eu acho que eu não vou aposentar. Mesmo que eu aposente, que eu tenha a minha aposentadoria, eu acredito, é lógico, né? Hoje eu estou com 45. Pode ser que daqui a 10 anos eu fale uma coisa diferente, mas eu acredito que eu vou trabalhar até envelhecer, até o final da minha vida, porque eu amo isso. Para mim é um prazer. Mas você amava também trabalhar no hospital, tudo Eu isso na clínica, essa sempre amei doideira toda? tudo. Eu sempre amei tudo que eu fiz. Eu falo assim, quando as coisas deixaram de ser um amor para mim, uma paixão, eu trocava. Quando assim acabava, sabe, era hora de eu trocar. E hoje eu entendo algumas coisas que o Bert Hellinger fala o seguinte: a gente não pode ficar preso a um sucesso. O sucesso, ele chega uma hora que aquele sucesso é passado e você vai ter que criar um outro sucesso. E hoje eu acredito muito nisso. Não que o sucesso ele não é linear, sabe? Existe aquele sucesso e depois você vai buscando os outros sucessos, entende? Você tem que sempre ir criando mais, indo para o mais, né? E aí, enfim, eu fiz essa Você escolha de voltou de São Paulo, daí saiu do hospital. sair, fui montar minha clínica. Então, eu fiz a primeira transição de carreira aí, tá? Que eu digo, eu estava há 5 anos na medicina nuclear, larguei tudo para montar meu consultório. Foi a primeira transição de carreira. Foi muito desafiador, porque eu não sabia cobrar. Como eu sempre trabalhei por prazer, né? Era difícil, eu tomei vários calotes, era tudo particular, e mesmo trabalhando na clínica, né? Eu locava uma sala nessa clínica, eu não sabia lidar com as minhas finanças, eu estava acostumada que o dinheiro caía na conta todo mês, e empreendedor ou autônomo não tem um dinheiro caindo na conta, né? Sim. E você tem que saber lidar com o dinheiro para você comprar o material, para você pagar o aluguel, para você pagar todos os custos. E eu era muito jovem, e aquilo, então, eu comecei a ficar desesperada, porque tinha mês que eu não tinha nem para pagar o aluguel. Nesse momento, uma empresa entrou nessa clínica, num espaço, com um programa Coma e Emagreça. E nesse programa tinha uma parte de auriculoterapia. O que eu fiz? Eu fui trabalhar para esse programa, para eu poder ter aquele fixo, entende? A sobrevivência. Para minha sobrevivência. É. E nesse momento eu fui fazer também massoterapia. Estava uma moda naquela época de drenagem e das mulheres fazerem lipoescultura e fazerem drenagem.
A mulherada louca, que eu chamava. Também já fiz Exatamente. drenagem, a mulherada louca, que a gente fala. Vamos ganhar E aí, dinheiro com a mulherada louca fazendo drenagem. exatamente. E aí, o que que eu fiz? Fui fazer o curso de massoterapia. E fui trabalhar nesse Como Emagreça. Só que essa empresa era uma empresa argentina. O cara pagava para gente por cliente, eu não lembro, era um valor irrisório por cliente. E tinha 3 lugares: Santos, Cubatão e Itanhaém. A gente trabalhava cada dia num lugar, tá? Numa clínica em um lugar. Depois de um ano, esse cara recebeu algumas ações trabalhistas, não minha, mas de outras pessoas que queriam ser registradas. O que que ele fez? Do dia para a noite ele sumiu, simplesmente ele sumiu. Eu estava com uma amiga minha, que era a nutricionista, fazia parte de nutrição, e eu fazia auriculoterapia. Virei para ela e falei, vamos montar nós duas. Foi a minha segunda, meu segundo empreendedorismo. Segundo? Sei É, lá se é segundo ou terceiro, é, né? já, Eu já se tinha for montado contar assim, o já está no curso, quarto. Já está no quarto. então eu montei com ela esse Como Emagreça, não com esse nome, mas a gente pegou os pacientes e saiu fazendo, eu e ela, e estávamos ganhando relativamente bem. Nessa época, então, eu resolvi desalugar a sala e ficar só nessa parte de auriculoterapia com ela, porque 3 dias da semana a gente ganhava um valor razoável que eu não precisava, então, alugar sala, enfim, né? E a gente já alugava 3 salas, na verdade, para trabalhar Uau, com esse uau. programa. Você não fazia É. mais acupuntura aí? Não, aí eu comecei a fazer só aurículo e drenagem. Nesse momento também, eu comecei a trabalhar em alguns momentos num salão fazendo drenagem, num salão, tá? Essa dona de salão me arrumava 10 clientes no dia, eu ficava acabada. Mas foi um boom. Bom, Entendo. enfim. Aí, o que que aconteceu? Foi indo, foi indo. Eu não sabia lidar com finanças. Quando você não sabe lidar, você recebe, gasta. Você recebe e vai fazendo do jeito que você acha que você vai fazendo. Você não entende muito que você precisa separar partes, que você precisa se organizar financeiramente, né? E eu comecei a entrar em pânico porque eu não sabia lidar com dinheiro, eu não sabia guardar, organizar, eu não sabia nada. O que aconteceu? Nesse momento, minha família, né, começou a falar para mim: vai fazer direito, vai ser funcionária pública, porque aí você vai ter férias, você vai ter 13º, você tem uma coisa fixa. E isso que meu pai falava isso para mim desde os 18 anos, ele falava isso para mim. E não sei o que, fui fazer direito. Fiz a Você fez faculdade de direito direito. ainda. Fiz, Fez a faculdade de direito. fiz a faculdade de direito, fui fazer. Ah, Gostei, adorei a é faculdade, achei lindo direito. Eu também fiz lindo, direito. É lindo, é show achei de lindo. bola. Comecei a fazer alguns estágios, e quando eu fiz os estágios, eu falei, gente, isso daqui não é para mim. Tá doido, cara. Não vou trabalhar em fórum. Não vou fazer esse negócio. Falei, gente, que é isso? E o que aconteceu? Nessa época, eu comecei a prestar concurso. Porque, né, é uma coisa certa, é fixa, é tudo mais. O que aconteceu? Eu passei num concurso. Só que não num concurso da área jurídica. Eu passei no único concurso que eu fiz como biomédica. E aí? Que, que E aí, o doideira. que eu vou fazer? Aí eu vou pegar, né? Então eu larguei os meus consultórios, sempre pensando, um dia eu volto. Hoje eu não sei lidar com isso, mas um dia eu vou voltar, porque eu amo as terapias. Boa noite, gente. Eu tô vendo a Cecília, tô vendo umas pessoas que entraram aqui. E não estou falando boa noite para ninguém, porque tô Você tá contando. falando, E o que não aconteceu? dá para falar boa noite. É, fui, então, ser funcionária pública da prefeitura, como biomédica, e vou te falar, todas as paixões me divertem. Vou falar uma
coisa que Que bom, você ama trabalhar, você ama o que eu faz. vou trabalhar. Todas as paixões me divertem. Então, assim, eu entrei num banco de alimentos. Imagina, cara. Uau, Tinha aí você nada a voltou ver. para o nutricionismo no final. Exatamente. Tudo a ver com o que eu estava lá no Como Aí volta Emagreça. o que você estava fazendo. Sempre acaba voltando para o que você estava fazendo. Exatamente. Minha vida foi um vai e volta. O que que aconteceu? A minha chefe, que era biomédica também, falou assim para mim: bom, você não tem especialização em bromatologia, você quer realmente ficar aqui? A gente realmente não pediu isso no concurso, né? Eu tinha outras especializações, então eu só tinha uma vaga. Eu passei em quarto, só que por conta das minhas especializações, eu acabei ganhando pontos e fui para o primeiro lugar e Entendi. peguei a vaga. E aí ela falou assim para mim: você vai querer trabalhar com a parte de alimentos? Aí eu falei: vou, vou, eu já estou aqui. Eu pensei que Eu você fosse falar não. E fui estudar a parte de conservação de alimentos, toda essa parte de um banco de alimentos. Ajudei a montar um banco de alimentos. A minha chefe ficou alucinada, porque nessa época eu estava no quarto ano de direito. Então, ela me dava toda a parte de legislação. Nessa época, ela estava envolvida com questões de transgênicos e eliminar transgênicos das escolas, da merenda das escolas. Eu me envolvi com isso, comecei a ir para a plenária, comecei a falar sobre transgênicos. O meu TCC foi sobre segurança alimentar e direito ambiental, para você ter uma noção. Para você ver como eu vou do A para B, né? Exatamente. Você Exatamente. é um caso diferente, é e não é, de todos os tipos de terapeutas. Que eles seguem até meio linear, o que segue, né? A maioria, né? Quer fazer a transição de carreira, começa, não sabe, se joga direto na masoterapia, não dá certo, desiste, volta para a CLT. Você não, você foi em frente e teve sucesso em todos. Em todos. Assim, a prefeitura não me pagava maravilhosamente bem, né? O salário era pouco. Eu sempre pensando que eu queria voltar para a terapia, de alguma maneira eu ia voltar, tá? Na minha cabeça, um dia eu ia voltar para as terapias. Só que o que que aconteceu? Depois que eu montei esse banco de alimentos e tudo mais, eu me envolvi com umas questões indígenas. Lá tinham indígenas e eu fui fazer um trabalho de segurança alimentar na Eu aldeia. ia te perguntar isso, como que você foi parar? Que nem você foi para Bahia, como que você foi parar? Agora eu entendi. É. O que que aconteceu? E eu fiquei alucinada. Sabe o que é alucinada? Eu adorei aquele negócio de aldeia, eu adorei tudo aquilo. E, e eu me envolvi com a aldeia. Eu comecei a ir para a aldeia mesmo sem estar trabalhando, para eu entender a cultura e tudo mais. Eles começaram a me chamar para fazer mesa redonda sobre questões indígenas na cidade, para você ver a minha loucura. E aí, o que que eu fui fazer? Estudar saúde indígena e antropologia. Olha a louca, Vocês não né? tinham terminado direito ainda. Não, Já não, tinha não, terminado? não tinha terminado. Eu estava finalizando o direito e fui fazer uma especialização em saúde indígena e antropologia. Meu, Aí, mas naquela época isso quase não tinha saúde não, indígena, não se falava é, disso. era muito legal. O que que aconteceu? Eu me envolvi, como a questão dos indígenas tinha muita questão cultural, né? Muitas diferenças culturais ali na cidade e tudo mais, eu conheci um historiador da Secretaria de Cultura. E esse historiador, eu falo assim, chama Dionísio de Almeida, eu sou muito grata. Aliás, eu sou grata a todas as pessoas, tá? Desde o Júnior, que foi o biomédico que me deu o estágio lá na Multimagem, assim. Eu sou grata, assim, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida, sinceramente. E esse historiador, ele começou a me lotar de livros. Imagina, eu já não gosto de estudar. Ele começou a me lotar de livros sobre cultura, sobre antropologia, sobre tudo. E me convidou para trabalhar na Secretaria de Cultura.
Os indígenas tinham pedido para eu fazer um filme documentário com eles, fazer um projeto, eu não sabia escrever projeto, um projeto cultural para a Secretaria do Estado da Cultura, para eles ganharem um dinheiro, para eles poderem fazer um filme documentário. Eu escrevi esse projeto, orientada por esse historiador. Esse projeto foi aprovado e a gente recebeu o dinheiro para fazer um filme documentário. Quer dizer, a aldeia recebeu e eu fiquei como produtora, imagina, produtora e tudo mais do filme. A Secretaria de Cultura achou o máximo, né? Tem uma pessoa aí que sabe fazer projeto cultural, que ganha PROAC e não sei o quê, me chamou. Esse historiador me chamou e, emprestada, eu como biomédica, fui trabalhar na Secretaria de Cultura. Gente, eu alucinei. Eu me apaixonei pela Secretaria de Cultura. Como Cultura, uma então, boa apaixonada. esqueceu a parte nutricional, já foi para a cultura. Fui. Fiquei 5 anos na cultura e eu digo assim, que a cultura foi uma escola de vida, uma escola de vida para mim. Ali eu aprendi as diferenças culturais, diferentes modos de pensar, de fazer, de agir. Eu era coordenadora de 10 pontos de cultura. Na Secretaria de Cultura, eu montei uma biblioteca com livros doados de um sebo que fechou. Eu era uma organizadora de. Não é organizadora que chama, que agora me fugiu a palavra, mas eu fazia mobilização de segmentos culturais, então eu chamava pessoal do Uau, circo. Tati, que bacana. Foi assim um trabalho maravilhoso que eu sou muito grata de ter sido chamada por esse trabalho, ao Dionísio, ao chefe, que era o Renato Caruso, o secretário, que foi assim, o Renato Caruso foi, hoje ele é falecido, mas nossa, cara, eu não tenho palavras de tanto, eu era apaixonada por ele, pra você ter uma noção, assim, apaixonada no sentido de admirar, no sentido, ele e o Dionísio. Conheci pessoas maravilhosas na Me diz secretaria. uma coisa, nessas transições tudo, agora que você está na cultura, e a sua família? O que falava de você? Como Minha que família me foi? achava louca, sempre me achou louca, e eu sabia que tinha algum problema comigo. Queria te O meu internar. Eles queriam, porque eles falaram: qualquer dia você vai morar na aldeia indígena. Isso é um absurdo, Tatiana. E assim, eu trabalhava até fora de horário, eu não ganhava, como é que fala? Mas você era funcionária pública até aí. Eu era funcionária pública, mas eu não ganhava mais, sabe? A prefeitura não pagava a hora e eu não estava nem aí. Trabalhava sábado, domingo, feriado, o dia que quisesse, eu estava pronta. E teve gente que perguntou para mim o que que eu queria com aquilo, se eu queria virar vereadora. Eu fui, assim, teve muita gente que me olhava, porque assim, eu comecei a escrever muitos projetos culturais, eu comecei, e ali foi assim, uma escola do empreendedorismo, eu falo, que foi uma escola da minha criatividade. Ali eu aprendi o que é criar. Então, você tem que ser criativo, você tem que criar coisas novas, projetos novos, sabe? Conversar com muita gente e ver diferentes modos de pensar. Então, assim, foi uma coisa louca e foi apaixonante. O que que aconteceu? No final desses 5 anos, praticamente, vai no quarto ano, eu engravidei, casei, a minha vida mudou. Eu não podia mais trabalhar sábado, domingo, feriado, como uma secretaria de cultura. Eu precisava trabalhar às 8 horas certinhas, porque eu tinha uma criança pequena para cuidar, né? Gente, Aline, você caiu? Não, tô aqui ainda. Ah, Tô ah, te tá. ouvindo. Gente, é porque eu não tô te vendo, então né? Não, eu tô aqui, é que eu tô prestando atenção no que Tá, você está falando, que eu tô encantada. Você está saindo da Secretaria da Cultura, porque você já foi para a isso, saúde, já voltou, já foi para alimentação. isso. Só que assim, com uma criança pequena, eu não podia trabalhar sábado, domingo, feriado, entendeu? Eu tinha que ter um horário fixo. Então, eu falei na época já não era mais o Renato Caruso, o chefe,
né? E o chefe novo, porque muda, né, o governo e tudo mais, e o chefe novo deixou, então, eu trabalhar só o período que era o período ali do dia. Só que ele não sabia muito o que fazer comigo, porque eu trabalhava com eventos culturais, com evento de circo, evento de dança, Ah, e não sei o quê. Então, e aí eu fiquei meio ali sentada numa cadeirinha, que era tudo que eu não queria, não sabendo muito o que fazer. Ele me deu lá uns baús para eu criar um projeto sobre livros, livros que circulavam na cidade. Eu ainda trabalhava com um evento que é um evento grande, era um evento grande, ainda é, né? Que é a encenação da Vila de São Vicente, que é feita na arena, na areia de praia, tem artistas, chamam artistas globais para fazer, era muito legal, gente, era uma coisa de louco, era maravilhoso. A gente, enfim. E aí eu comecei a trabalhar essas 8 horas e pedi, foi a minha segunda, o meu próximo empreendedorismo. Com uma criança de 1 ano, eu percebi que aquele salário não dava, e eu, então, peguei um dinheiro e montei a Livre Encanto, que era uma empresa de livros infantis, de venda de livros infantis. Então, eu ia para as nossa, editoras, buscava nada a ver com o que você faz, nada a nada a ver. ver. Eu Você buscava mudou totalmente o rumo. sim, o que que acontece? Eu fiz muitos cursos na Secretaria de Cultura de contação de histórias, tá? Então, eu peguei e comecei com essa Livre Encanto e eu fazia feiras de livros infantis nas escolas. Dava um bom dinheiro, muito mais do que o meu salário, que era o próximo empreendedorismo, né? Só que eu querendo voltar para as terapias, só que aí eu já estava fora do ar. Eu já tinha virado do avesso e não sabia mais nem como isso ia acontecer. Eu me separei, minha filha tinha 2 anos, eu me separei, vim embora para Santos. Depois de 1 ano, e aí sozinha para organizar essa empresa de livros, eu fechei, não dava mais para mim, sozinha com uma criança, fazer feiras e tudo mais, né? Ah, desesperada, com pouco dinheiro, e o que eu vou fazer? Nessa época, 1 ano depois, eu comecei a namorar com o Júnior. E o Júnior falou assim, Tati, com essa renda realmente fica muito difícil a sua vida. Você não sabe fazer alguma outra coisa? Eu falei, sei, eu sou acupunturista. Ele, por que que você não monta o consultório? Eu falei, olha, como que eu vou montar? Eu trabalho 8 horas. Aí ele falou, pede redução de jornada para 6 horas. Eu pediria a redução de jornada com redução de salário. Vou só acelerar porque eu acho que está indo muito, estou falando muito, né? Não, Mas vamos lá. não tem Eu problema, pedi, fale. eu Porque pedi, a sua história é diferente das outras pessoas. Que eu falei, o normal porque é eu não te assim, perguntei os né? desafios, porque a linha, né, Eu fui aquela assim, tá né? no corporativo, o seu foi e vai, volta, foi, volta, vai, volta, sobe, desce, saiu totalmente, foi para outro lado, Do agora você prumo. voltou para o negócio das terapias. Sim. E aí, então, eu montei o meu próximo consultório de acupuntura. Era em cima de um salão. Eu não podia pagar um aluguel. Então, Certo. eu pagava a porcentagem em tudo que eu ganhava. E nessa época, então, eu comecei a fazer outros cursos. Curso de Reiki, curso de terapias holísticas, tá? Para juntar com a Agora você acupuntura. entrou no padrão dos terapeutas, que daí não Isso. tem dinheiro, a gente paga a porcentagem, que a gente acaba pagando mais porcentagem do que a gente ganha, né? Porque todos passam por Sim. isso, quando trabalham com alguma escola, uma associação, qualquer lugar, né? Sim. Aí a gente acaba pagando por isso e mesmo assim ainda a gente não consegue ainda administrar o dinheiro, porque a Se gente, é o que eu falo, administrar e se manter. e se manter. E o que que eu fiz? Nessa época, eu conheci o Axis. Isso faz 7 anos, né? 8 anos praticamente, quase. Nossa, já faz E tudo isso. tudo isso foi 2017. Faz tudo Acho que isso? foi, eu acho que foi
16. Eu te conheci no curso da Maria Helena do Axis, né? Acho que foi Isso, foi 16. E isso. daí a gente fez Eu tinha, juntos no Márcio. eu tinha feito um antes, tá, da Maria Helena. E quando eu fiz esse primeiro curso aqui em Santos, com a Ana Paula, Paula Dorfer, na verdade, eu olhei para aquele curso e falei, cara, isso é muito legal. Mas vem cá, essa mulher tem 6 alunos. Todo mundo está pagando esse valor caro que eu estou pagando. A primeira coisa que eu perguntei para ela, como é que faz para dar aula disso? Eu Começou também um quero. outro empreendedorismo. Eu também quero, entendeu? E aí o que que eu fiz? Ela me Foi contou, fazer um curso ela com me os 3 contou. facilitadores. Em 2 meses eu me tornei facilitadora. Em 2 meses. E aí eu comecei a dar curso. Realmente, gente, o salário da prefeitura ficava no chinelo. Eu no Porque com uma chinelo. classe Que eu aconteceu ganhava duas com todo mundo. vezes. Eu ganhava duas, 3 vezes o que eu ganhava na prefeitura. Eu falei, gente, eu não preciso mais trabalhar na prefeitura. Para quê? Eu, eu vou dar aula e vou ser terapeuta e acabou. Então, eu fui fazendo um curso atrás do outro, de várias terapias, hipnose, PNL, Theta Healing, tudo que eu via mais um pouco, porque o dinheiro era bastante que eu ganhava, mas eu investia muito também. E fui fazendo vários cursos dentro do Axis, né? Acho que como você também, me Vai. tornando E a gente vai facilitadora. investindo nos outros cursos, vai sendo facilitadora de outros ainda, e a gente vai indo. Vai. Então, eu falei assim: quando eu chegar a ser facilitadora de 60 cursos, eu vou pedir licença sem vencimento. E foi o que eu fiz. Em menos de um ano, eu pedi licença sem vencimento da prefeitura de 2 anos para ficar com os cursos e as terapias. Foi o que eu fiz. Fiquei 2 anos. Você chegou a 60 cursos, para facilitar 60 Sim. cursos? Cheguei, eu fui até o. Como é que chama? Escolha de possibilidades, o COP. Ah, você Então, fez o além COP? eu fui facilitadora de processos corporais, do facelift, de barras, e eu tinha feito o COP, e o COP dava direito a eu criar workshops, né? Ah, tá. Que Daí foram você começou a criar os workshops. os Eu fui, meus. eu não fiz o COP, eu fui até processos corporais, facelift e depois parou tudo. Sim. E isso foi uma das coisas que me salvou na pandemia, tá? O que aconteceu? Aí veio a pandemia e a gente não podia dar curso presencial, então eu podia dar os cursos do COP que eu criava, né? Nessa época eu falei, não dá para ficar só com esses cursos. E eu estava ainda de Sim. licença sem vencimento. Eu falei, eu preciso de uma outra coisa. Então eu fui fazer mesa radiônica e aí era tudo online. Eu fui fazer curso de mesa radiônica com uma colega que eu poderia me tornar facilitadora desse curso. E durante a pandemia eu pensei assim, eu vou criar todos os cursos e mais um pouco. Eu criei curso de florais de bar, eu criei curso de radiestesia, curso de mesa radiônica, tudo online. Fui criando e fui criando, eu fui aprender. Eu não sabia nem como mexer no Zoom. Eu fui aprender isso. Comecei a criar grupos terapêuticos online, onde eu trabalhava criança interior. Eu falo que foi um baita boom de criação na minha Ah, você vida. trabalhou bem na pandemia. E Muito. você já conseguiu naquela época ir para o digital, né? É o que eu falo. Hoje eu demorei um pouco, tive uma resistência muito grande de ir para o digital, né? Eu estava quase no fim da pandemia quando eu comecei a ir para o digital. E você já começou antes, isso é muito bom, porque não adianta, o digital, é o que eu falo para todo mundo, é o caminho. Não tem como Sim. mais, não tem como a gente Não voltar tem atrás, é o como caminho, o voltar. digital, Não tem, não tem como não tem voltar. como. É. E então eu fiz isso, fui criando, e no finalzinho da pandemia, eu tinha que voltar para a prefeitura. Minha filha estava estudando em casa, Ah, né? Eu não tinha com quem deixar, né? Assim, o que eu ia fazer? Eu já estava em casa ajudando ela a estudar, criando meus cursos, e os cursos que eu estava criando, eu estava dando dinheiro e muito mais do que a prefeitura.
Aí eu fiz a última transição de carreira. Eu falo a última, mas pode A ser que última tenha outras na não, minha porque é vida. recente, Não, é calma, Tati. recente. É A minha recente. vida é uma caixa de surpresa. Pode ser que daqui para amanhã outra coisa mude. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e pedi exoneração. Aí minha família falou, agora vamos internar, né? Essa maluca mesmo. Agora vamos colocar numa... Ainda, eles falaram ainda agora, recentemente, porque você pediu a Foi, exoneração da foi em prefeitura. 2019. Não, foi em Ah, 2020. quando começou a pandemia. Sim, 2020 ou 21, agora não me lembro. Eu pedi exoneração. Quando estava naquele auge que ninguém sabia o que que ia acontecer na vida, eu pedi exoneração. Todo mundo falou assim: ou você é muito louca, ou você está ganhando muito bem, né? Ou realmente você não tem nada na cabeça. Uma filha pequena e pedir exoneração da prefeitura e ficar com os online no meio de uma pandemia. Mas assim, o que que acontece? Eu coloquei na balança algumas coisas. Eu ganhava muito bem online, em casa. Tinha atendimentos, tinha cursos, tinha grupos. Ganhava bem mais do que a prefeitura. Eu me dei um prazo. Eu sempre me dou prazos. Se durante tanto tempo eu ganhar mais do que a prefeitura, eu vou pedir exoneração. E eu Na nunca ganhei o verdade, salário. Tati, você já tem essa coisa de empreendedora, porque você é teu isso, da tua personalidade, é nato seu, porque você passa, falando assim, parece que você não tem desafios, que você passa muito rápido os desafios, assim, porque você vai enfrentando, vai indo em frente, mas você tem o objetivo, que é o principal, o objetivo, o prazo e o quanto Sim, você quer, que é o principal, sim. que é isso que é o que você tem que saber. Eu É tenho uma olhar mente para muito frente. focada. Eu tenho uma mente muito focada e assim, uma coisa, Aline, que eu acho que a gente precisa ter na vida é que eu falo para mim, eu não sei se eu sou uma pessoa dura comigo, mas eu não me permito chorar sob leite derramado e nem chorar muito tempo. Então, assim, levanta a cabeça e vai. Sabe? Eu não tô te falando que eu não passei desafios. Eu passei difíceis, coisas difíceis, tá? Mas eu não me permito sentar e chorar. Eu já choro andando, entendeu? Deixa eu chorar, mas já vou chorar andando e olhando para onde eu Segue vou. em frente. Chora andando que é melhor. Não deixa de ser dura com você. Eu também sou assim. Não deixa de ser dura com você. Então, assim, né? Eu tenho uma filha para criar, eu não posso Não dá deitar para e parar. chorar, É o que nós né? falamos Parar. ontem. A gente não tem a opção de desistir. Não. Então não dá. Você pensa em desistir, mas não tem essa opção. Então você segue. E aí, o que que foi? O que que aconteceu? Eu, além de criar todos esses cursos aí, essas terapias, esses atendimentos, essas coisas todas, eu percebi que eu sempre ganhava mais que a prefeitura. Muitas vezes o dobro, o triplo do que a prefeitura. Então, aquele dinheiro não me faria falta. Só que eu tinha algumas crenças limitantes mesmo fazendo todos os cursos possíveis e imaginários e todas as terapias, eu ainda carregava algumas crenças de tipo, o funcionarismo público é que é o certo. Eu tenho que ter aquilo lá. Então, assim, isso me matava nas minhas costas, sabe? Olha, eu estou fazendo uma coisa errada. Por mais que eu tivesse bem, ganhando bem, e aí eu tive muitos altos e baixos, inclusive financeiros, para eu entender como que eu tinha que organizar, fazer a reserva de emergência, que todo terapeuta tem que ter, Sim, sim. separar os seus valores, né? Eu demorei muito para entender isso, para entender que o autônomo ele tem que ter educação financeira, tá? E eu essa coisa me pega, me pegou assim no sentido, como que eu não pensei nisso desde o começo?
que assim, eu tinha Tati, que ter não educação é só você. financeira. Comigo aconteceu a mesma coisa. A gente não tem Né? educação financeira, é a mesma coisa, os altos e baixos, altos e baixos. Aí a gente ganha muito, não é que não ganha pouco, não. No começo, quando você é iniciante, lógico, é gradual, que é da profissão. Mas chega um momento que você estabiliza, você ganha. Aí começa a cair e levantar. Aí você fala, mas como isso? E é a falta de educação financeira realmente. Exatamente. Então, eu falo assim, se eu pudesse dar um conselho para quem é empreendedor, para quem é terapeuta, para quem está começando, cara, foca na sua educação financeira para você saber gerir as suas finanças como autônomo. Senão, você vai desistir. Você vai ir para a CLT, você vai ir buscar um emprego público, você vai ir buscar alguma coisa que te sustente, porque vai ter momentos que a sua renda não vai dar. Não, não é que eu estou desejando isso, nem estou criando Não uma é, não, crença aqui, não é tá? uma crença, é o processo, é o que acontece realmente. Essa Exato. é a real, é o que acontece realmente, é o que acontece com todos os terapeutas. Só que tem muita gente que não entende isso. Às vezes a gente fala, por isso que eu resolvi fazer esse negócio, somente empreendedora, né? Fazer essas lives, chamar, cada um tem uma história, uma experiência que nem você, e todos nós somos empreendedores. As pessoas não Sim, veem a terapia como um negócio, como um empreendimento. sim, É só fazer uma técnica, né? Porque elas vêm assim, fazer uma técnica, tem a ferramenta, vai lá e aplica. Mas aí você não tem o cliente, não sabe captar, você não sabe se comunicar, o cliente fica pingado, você fica nos altos e baixos. E assim, nem tudo é energético. É o que você falou, já fiz, como eu também já fiz, clientes, sei lá quantas limpezas, técnica para limpar crença, para fazer. E nem tudo é. Você precisa saber realmente, uma educação financeira, você precisa ter foco, determinação, disciplina. Senão o negócio não tudo. vai. Ninguém ensina isso pra gente. Não, ninguém. Você aprende na raça e na dor. Então, assim, Exatamente. criar a sua reserva de emergência, criar os seus investimentos, as suas aplicações, sabe? Entender um pouco disso é uma parte necessária. Eu falo o seguinte, para você fazer o que você gosta, você vai ter que fazer o que você não gosta, entendeu? Então, assim, você não quer olhar para a questão financeira, você vai deixar de fazer o que você gosta. Se você quiser continuar fazendo o que você gosta, você vai ter que olhar para isso, olhar para o financeiro, olhar para a sua gerência, para a sua organização, olhar também quanto que eu invisto, né? E olhar muitas vezes para cobrança, quanto que eu cobro do cliente, porque eu tenho investimentos por trás dos valores que esse cliente me paga, né? E você tem que olhar para tudo isso, precificação, né? Não adianta você fazer baratinho para ter um monte e você não conseguir se manter, não conseguir continuar estudando, porque para você se manter como terapeuta, você vai ter que estudar. Não é que falta sempre um curso, não é isso. Você tem que se atualizar, você tem que estudar, você tem Atualizar, se que, né, aprofundar se naquilo, aprofundar. naquela técnica que você faz. Não. E isso custa dinheiro. E o bom terapeuta, ele vai ter que ter isso. Só que se você não estiver bem financeiramente, você não está bem emocionalmente. E você não vai atrair clientes, não vai conseguir clientes, não vai conseguir esses clientes, porque você não vai estar bem. Você vai ficar desesperado. E parece que assim é uma energia do desespero que os clientes somem realmente porque você está desesperado pelo dinheiro. E Você não fica pela. desesperada pelo dinheiro, aí te abala emocionalmente, não adianta, eu tenho problema é com o dinheiro, que é o que eu falo. Aí me abala emocionalmente, aí o negócio descamba tudo. E aí, como que você vai trabalhar alguém terapeuticamente se você está Exato. totalmente abalado, sabe? Então, para você não se abalar totalmente, não se abalar, você vai ter que olhar para essa parte financeira, né? Você vai ter que organizar isso e saber que, assim, o dinheiro vem quando você está fazendo uma coisa que você gosta, quando você está fazendo bem, as pessoas vão te indicar e ele vai vir, mas
como ele é organizado na sua vida. Como você mantém uma parte para se organizar. Então, o empreendedor, seja ele qual for, o terapeuta principalmente, que a gente está conversando com terapeutas, eu acho, ele precisa ter esse foco de estudar educação financeira, né? E eu acho que é isso. Assim, eu não sei. Se eu pudesse falar alguma coisa, eu teria feito isso lá atrás. Eu teria me Eu organizado penso a financeiramente. mesma coisa, Tati, eu penso a mesma coisa. Não dá para chorar o que já passou, mas Não, eu não. penso lá atrás. Se eu soubesse lá atrás, poderia ter evitado algumas questões. Assim, até emocional, por causa que o dinheiro vai vindo, né? A gente não tem essa educação, a gente não tem esse conhecimento, na verdade, porque deveria ter desde criança. A gente não tem Na quando é criança, escola. a gente na escola. Aí depois a gente vai, passa, independe da profissão que nós temos, do que a gente escolhe, vai passando e a gente não sabe, a gente não sabe. Eu penso isso, se eu da mesma forma que você falou, lá atrás as coisas seriam diferentes. E Sim, se você parar para pensar, a grande maioria que eu vejo, a da população no Brasil, é assim, não. porque está na escassez, pensa dessa forma, nós somos cheios de crenças, né? O problema sempre é o dinheiro, Sim. né? Sempre acaba sendo isso. E as pessoas que ganham salário, muitas vezes bons, estão em tão déficit de educação financeira quanto aquele que ganha um salário mínimo, Isso mesmo. sabe? Então, Sim, assim, a pessoa às vezes ganha um ótimo salário para os padrões nacionais e está com dívidas. E tem muitas coisas. Então, as pessoas precisam se organizar financeiramente, porque não é porque tem um salário, né, que cai ali na conta, que as pessoas também não passam por questões de escassez, né? E eu acho que esse é o principal do autônomo, principalmente, é a sua educação, a sua gerência, a gerência das finanças. E que mais que eu posso falar? Eu acho que. E você, o empreendedor, ele tem que estar sempre empreendendo. Ele está, na minha visão, sempre criando coisas novas, sabe? Por exemplo, né? Agora, recentemente, eu gravei, olha só quanto tempo, e eu gravei o meu primeiro curso para a plataforma o mês passado. Só que também quando eu começo, eu já não paro mais. Agora eu já estou no segundo gravando. É, você está fazendo isso. Eu estou aqui ensaiando, eu estou numa procrastinação para gravar os cursos, para fazer os e-books, que eu não estou saindo, o negócio está meses aqui. Agora você começou e não para mais. Então, quando você grava o primeiro e põe lá na plataforma, aí você já te vem, pelo menos eu tenho muitas ideias e eu desenvolvo rapidinho as ideias. Então, eu já estou no segundo, que eu ainda não estou gravando, mas ele já está totalmente criado e organizado, só para gravação agora e subir para a plataforma, né? A gente tem que estar sempre de olho no que está no mercado dentro da nossa área, né? Ou não, de repente, se você achar uma outra área aí, vai também, né? E, né? Eu digo que as outras Todas as áreas, paixões elas nos divertem. sempre trazem. Eu acho que assim, a gente não pode ficar não focado, não que a gente não tem que saber da nossa área, vai, que é terapia, você tem que saber só disso. Mas dá para saber de outras áreas, elas trazem bastante coisas criativas. Sim, Acho que para mim, se não fosse o direito, se não tivesse sido marketing, ou se eu não tivesse dado aulas, feito o que eu fiz, talvez eu não teria a experiência que eu tenho com com terapia, com o que certeza. eu já fiz, né? A mesma coisa você, com os eventos, com a alimentação. Você pode falar de alimentação, além de saber da parte emocional, ainda mais medicina chinesa, que a gente tem, que trata tudo, né? Você sabe da Sim, alimentação, você sabe da emoção, você sabe do físico, ainda que você pode cuidar tanto que você já fez a biomedicina, né? A medicina nuclear, você sabe disso, sabe o neurônio. Olha quanta coisa! Olha que sim, maravilhoso! Aí, sim. aí a gente, aí a Eu gente acho vai que buscar tudo a vem nossa crescendo, né? necessidade. Tudo
vem agregando. Eu falo que, assim, nada é perdido, né? Tudo que você Nada, faz, nada, mesmo nada. assim, o direito que eu fiz e eu realmente não executei, né? Mas ele me ajuda também, né? Eu tenho as questões jurídicas, sei da parte de legislação e tudo mais, e isso é um outro conhecimento, né? Então, tudo te auxilia, sabe? É, eu acho que assim, a gente vai juntando tudo isso numa caixa. Eu estou olhando para mim, porque eu não te vejo, tá? Eu estou olhando Não, aqui. tá olhando, eu tô te vendo perfeitamente, Eu não te Tati. vejo, eu só estou olhando aqui. Eu E esqueço que você não tá me vendo. então, eu, eu não, eu não me arrependo de ter saído e voltado de nada. Você fala, Tatiana, você faria tudo novamente? Olha, eu acho que a única coisa que eu faria diferente seria a questão da educação financeira. A única. Do resto, mesmo meus altos e baixos, eu faria do mesmo jeito, tá? Assim, de ir para uma área, ir para outra área, ir para outra área, porque isso agregou até para que eu pudesse compreender muitas pessoas que passam por situações assim, ou que Sim, pensam muito sim. diferentes de mim, né? Então, isso vai te dando um feeling de crenças, de visões de mundo e tudo mais. É isso. E hoje, e agora com a constelação, que é a minha nova paixão, eu falo, Eu já né? Que percebi, eu já a percebi. minha Eu fico assistindo, eu nova vejo todos os seus paixão. vídeos. Vejo Essa eu todos os tô seus vídeos. assim, marcada. E eu gosto muito de trabalhar grupos terapêuticos, né? Pessoas em grupo. E acho que bom, eu sempre gostei muito desses grupos. Até na Secretaria de Cultura eu trabalhava com mobilização de segmentos culturais, com grupos, às vezes, de 50, 100 pessoas, assim. E sempre gostei de falar muito, eu sou muito oral, né? Gosto de dar aula, gosto de explicar. E a constelação, ela traz essa questão do grupo, de você trabalhar terapeuticamente as pessoas, né? E também compreender algumas coisas, né? Eu acho que primeiro a gente acaba compreendendo Sim, por que que você passa por algumas situações na vida, né? E acho que todas as terapias, elas se interligam de uma determinada maneira, sim. né? Eu digo que algumas coisas têm uma comunicação diferente, mas elas se interligam, por isso que eu acho que é integrativa, elas se complementam uma com a outra, que hoje a gente tem essa gama, né, de terapias, de coisas, né, tem milhares, né? Aí você vai pelo Sim. que você tem mais afinidade ou não, e é como você disse, são fases, a sua nova paixão é É a constelação agora. minhas fases. E assim, eu fico realmente muito envolvida, eu embarco muito profundo, sabe? E eu falo assim, eu gosto muito de pessoas, então eu gosto muito de trabalhar com pessoas, de ouvir essas pessoas, embora eu fale demais, mas quando a pessoa me vem com uma questão, eu tenho essa capacidade de querer saber tudo o que está acontecendo com aquela pessoa, querer ouvir realmente lá profundo, né? E muito focada. E isso me ajudou, né, a aprender em diversos lugares, com diversas pessoas, com mentes totalmente diferentes, e, e também poder estudar coisas muito diferentes, né? E eu acho que a mente empreendedora ela tem que estar aberta para aprender, para estudar, para. Gostei disso, sim. Aberta Oi? para aprender, gostei disso, aberta para aprender, para estudar, gostei disso. E é isso mesmo, É, se a gente não tiver aberto, ficar só num termos de um protocolo, não funciona. é, né? A pessoa tem que estar aberta. Não, agora eu vou estudar essa parte que pode agregar aqui, né?
e também um foco criativo. O que eu posso criar diferente aqui? Tá, eu tenho essa ferramenta, mas essa ferramenta ela pode ser usada de infinitas maneiras para diversas pessoas. Quando você pensa nisso, é uma baita abundância. Você fala, nossa, cara, isso aqui é riquíssimo. Dá para eu. E uma coisa também que eu acredito muito, a gente precisa ter uma mente otimista, Pode num ser. sentido de você pensar nas possibilidades e não nos problemas tanto. Tá, ok, tem essa questão, eu tenho que resolver. Mas, e eu acho que o Axis deu muito isso para a gente. Quais as possibilidades que eu tenho? Que passo que eu tenho que dar aqui para fazer algo diferente para que isso mude? Não está funcionando assim? Que maneira que eu posso fazer para funcionar? Você tem que ser um pouco versátil, flexível. Não funciona desse lado, vai funcionar daquele lado. E como que vai funcionar, né? Será que eu, Sim, sim, eu eu... entendi o que você falou. Sim, a gente tem que ser flexível. Se não funciona de uma maneira, tem que funcionar de outra maneira. A gente tem que achar uma outra coisa. Você tem que ter a visão, não é ser visionário, na verdade, a palavra certa, ter clareza para saber mudar e se permitir a saber mudar, né? Quando precisa, você está nessa mudança para, se não está dando certo para você mudar e também entender que ciclos acabam. Isso, exatamente, Aline. E Isso é ciclos muito acabam. importante, que ciclos acabam. Aquele foi um sucesso? Foi sensacional. Qual o próximo sucesso agora? Esse não é mais sucesso. Agora, Você agora falou eu no vou. começo isso e me fez refletir isso do sucesso. Aquilo foi um sucesso, agora não é mais, agora é outro. E qual é? E saber encerrar o ciclo, né? A gente tem que saber Exato. terminar esse ciclo. Porque se as coisas não estão andando, se elas não vão, é porque você não terminou esse ciclo. Então você encerra o Exato. ciclo, aí vem a abundância novamente, a prosperidade. Talvez seja aí que fique nos altos e baixos, né? Fique E nos altos agora e vem um novo baixos. sucesso. Você tem que olhar assim, agora eu vou criar uma outra coisa que vai ser um novo. Não existe sucesso, quer dizer, não existe sucesso velho. Como é que o Bert Hellinger fala? Ele fala o seguinte: o sucesso foi ali e agora é um outro. O sucesso ele é um contínuo. Você Sim, acaba vai sendo, Tati, porque você não dá para você olhar para não, trás. Se você ficar olhando para o passado, você entra em depressão. Então, sim, você não pode ficar olhando para trás. Aquilo que passou, passou. Então, você daí faça terapia, acerte o que precisa acertar, ok, né? Aí, se você pega, assim, falando isso, eu espero que o que a gente está conversando seja claro para as pessoas, né? Seja útil. Você pegar, porque os problemas, não só da maioria, a gente está falando dos terapeutas, né? Dessa questão financeira, mas se você pegar, eles são um padrão, porque eles iniciam, se você olhar assim, ó, como você dá aula, eu também dou, eles iniciam, isso eu falo, psicólogo, psicanalista, terapeuta, tudo que é autônomo, vamos dizer assim. Eles iniciam, fazem o curso, se aprofundam um pouquinho, aí começam as dificuldades financeiras. Aí fica só naquilo achando que é só o conhecimento e que o cliente aí se sente incapaz, aí vem toda aquela questão terapêutica, né, crença e tudo lá por trás e mais um pouco e fica achando que uhum, o cliente vai chegar até você, acaba não tendo sucesso, ativa mais o fracasso, né? Que uhum, daí traz ainda sim, mais o fracasso deles, né? Aí fica com uhum, aquilo, não sou, não posso nada, não consigo fazer nada. Como você disse, né? O dinheiro gera o emocional, aí sim, tudo descamba numa vez e não sim, consegue enxergar as possibilidades realmente ou fazer diferente, porque na verdade a gente não vai para ação, né? sim, E encerrar é, ciclos. sim, Realmente, encerrar ciclos. isso. É você estar sempre criando. Você tem que ter uma mente que você fale assim, a mente empreendedora, ela é assim. O que que eu crio agora? O que que eu crio agora? Isso é todo o empreendimento. Todo. Se você não tem saco, vai falando português bem claro, para estar nessa disposição de criar algo, né? Você pega
Ai, desculpa, gente, não. Mas Fala, eu fala, Tati, eu desanimar tô o aqui, eu não pessoal saí. assim. Eu desanimar essa pessoa, Não. desanimar as pessoas assim. Ah, a Mas, gente está gente, falando que é verdadeiro. Se ela quer saber o que é verdadeiro, é o que nós estamos falando pela se experiência que você a gente não já tem teve, para saco, chegar rumo ao sucesso. se você não tem saco para estar se não é automodernizando, mas se Se reinventando, você vai ter que reinventando. se reinventando, você vai ter que trabalhar ou por CLT ou funcionalismo público. Você vai ter que ter uma carteira assinada e receber um salário. Não digo que essas pessoas não têm que reinventar lá no trabalho delas e tudo mais, mas está ali segurinho, tem aquele salário caindo e tudo mais. Então, se você não tem uma cabeça que, olha, eu tenho que me reinventar. Gente, e é divertido, para mim é. E eu acho que a Mas o pessoa tem que problema não está encontrar. só no reinventar. O que acontece? Tem muita gente, também tem um sonho, né? A sonhadora, né? Que sonha, Uhum. sonha. Ela até cria coisas boas, mas não consegue colocar em ação. É, vai ter que colocar. Tem que colocar. Tem que falar assim, olha, eu vou criar, vou executar. Vai ter dias que eu não tô afim? Gente, eu não sou de aço, nem super-homem, nem nada disso. Eu tenho meus dias que eu não quero e tem aquela semana que eu vou procrastinar e que não vou colocar. Mas depois eu tenho que olhar para mim e falar, ó, se você não vai colocar isso aí, você vai engavetar esse projeto, não vai fazer isso aí, então vai fazer outra coisa. Acorda para a vida, porque o boleto vai chegar amanhã, entendeu? Então O não dá para boleto você chega. ser. O O boleto boleto chega. chega. Então, ou você cria, ou você sai na raça e faz, ou você faz. Não tem como. E não é só por mim também, né? Tenho uma filha para sustentar, mas mesmo antes, né? Eu acho que ou você faz ou faz. Ou Não faz, então porque você senão vai. você não realiza o sonho. Se você quer viajar, você quer comer num restaurante bom, você quer fazer um outro curso, que é o investimento que você falou dos cursos, quer fazer Sim, um curso, você não consegue. Aí você ficou sim. modo sobrevivência. Eu gostei muito, não foi uma live, eu acho que você fez, ou foi um vídeo, não sei. Quando você deu uma explicação, que você estava falando antes da aula da terapia financeira, você deu a explicação sobre as classes no Brasil, o pobre, a classe média e o rico. Que um estava no modo de sobrevivência, o outro que era conforto, e o rico olhava 10 anos à frente que ele investia, Uhum, por isso que ele era rico. Eu exatamente. adorei aquela explicação. Eu falei, nossa, foi aí que eu interessei. Eu falei assim, nossa, que interessante isso, né? E você citou até um livro, que Ah, eu falei, agora eu não lembro o sim. livro, que eu achei É bárbaro aquilo. que é assim, ó. O, o pobre, ou a mente, né, que é pobre, ela está preocupada com hoje, com pagar a conta, né? Como que eu vou gerir a minha conta agora? Como é que eu, né? E o rico, ele está olhando como que vai ser lá, né? Ele não está olhando aqui, ele já está criando lá, já está olhando lá para frente. Eu acho que é muito isso. Não dá para você ficar nesse modo de ficar só correndo atrás do rabo da linguiça. Você tem que saber como que o dinheiro funciona nessa realidade. O Axis já falava isso, o Gary já falava isso. Se você não entende como o dinheiro funciona nessa realidade, que o dinheiro tem que trabalhar para você, e não você tem que trabalhar pelo dinheiro, para o dinheiro e tudo mais, você vai continuar recebendo aquele dinheiro para gastar o dinheiro, recebendo. Você tem que saber como que o dinheiro pode virar mais dinheiro. E é isso que as pessoas não entendem, que o dinheiro pode virar mais dinheiro. E é dessa forma que você começa a compreender que existem pessoas que estão na linha da riqueza porque elas têm a mente que o dinheiro vai fazer mais dinheiro. Como que o dinheiro faz mais dinheiro? Juros compostos, juros sobre juros, aplicações financeiras. Você vai ter que se envolver com isso. Aí você fala, nossa, mas só se eu ganhasse na Mega Sena e tivesse 1 milhão. Não, Exatamente, a pessoa exatamente. acha que Não, é isso. A você pessoa já acha que ela tem que ter um começa com milhão. aquele guardar 10%, se honrar em 10%, né? Que é o que a Sim, gente aprende.
A gente acaba voltando para a educação financeira, coisa que todo terapeuta devia ter. Eu acabo colocando nos posts, né? Eu fiz até hoje falando isso, quais são os pontos, o que, que a gente precisa. Um deles, para quem está iniciando, né, na terapia, tem que ter realmente um aporte, um pouquinho, para se manter, porque no começo não tem como, você não tem cliente, você tem que ter. Aí, presta atenção, né, quem está iniciando, né, Tati? Porque daí já sabe que tem que guardar um pouquinho, já sabe o que vai acontecer, pega a Sim, nossa experiência, não precisa sofrer como a gente sofreu, ficar sim, nos altos e baixos, e é, segue. é. Segue. Só que assim, a internet é tão grande, é tão louca, né? Que é tanta coisa, tanta informação, e as pessoas até E passam. não olham E isso, né? não olham. É aquele negócio que o Gary fala, né? Cada um capta aquilo que tem que captar e acaba não captando e ficando nessa roda, nesse ciclo, né? Correndo atrás do rabo. Sim. E tem uma coisa também, agora, além do Gary, né? O Gary tem muitas explicações sobre dinheiro, porque ele tem uma mente americana e os americanos Sim, têm essa sim. mente de lidar com dinheiro, né? Mas o Bert Hellinger fala uma coisa que crianças não lidam com dinheiro. Então, às vezes a gente ainda está numa fase que é uma fase assim, não sei como vai ser, né? Eu vou ganhar esse dinheiro eu vou gastar. O, e aí, assim, não quero olhar uma selfie financeira, tipo assim, tá desesperador, tem um monte de conta, tem um monte de dívida, não quero nem olhar. Não, você tem que olhar. Você tem que olhar para aquilo. Você vai ter que se deparar. Vou chorar se eu olhar a minha vida financeira. Chora, chora e depois vai fazer. Entendeu? Tá horrível. Putz, grila, se eu olhar, eu vou me deprimir. Se deprime um dia, depois levanta e vai. Aí você fala, Tatiana, como que você é uma terapeuta, fala assim sobre se deprimir Fala um assim, dia? sim, não Mas, adianta, não tem para onde correr, gente. É assim, né? sim. É Então, igual, assim, que eu lembro muito, igual na constelação, né? A gente falando de terapeuta, a gente tem que saber quais são as nossas questões, o que que é, o que que está por trás disso tudo, né? E trabalhar com funcionalismo público, o que que você ainda está fazendo? Que você está falando da infância, né? Que a criança não tem essa questão com dinheiro, né? O funcionalismo público ainda está dependendo da mãe. A gente depende do governo, do pai ali, da mãe, para nos sustentar. Por isso que ninguém quer sair quer fazer concurso público, né? Se for olhar, ainda está nesse processo, né? sim, são escolhas, né? Ah, tem Mas gente a gente que tem que quer. saber o que, que tem por trás da gente, né? Quais são essas escolhas, quais são as decisões, né? Se a pessoa é um funcionário público, mas ela gosta do que ela faz, sabe? A Ou ela maioria se não dedicou, ou ela gosta, se vai. A maioria não dedicou. gosta. É, Se você parar para pensar, tá, é o que a gente está falando desde o começo. Tudo bem, eu amo a minha profissão, você ama a sua profissão. Mas a grande maioria, ela vai porque tem estabilidade, é o que você falou no começo, a segurança, entendeu? sim, A sim, segurança. No tanto que sim, quando saiu aquele negócio do SUS em termos de terapia, né, que entrou todas as terapias, que na verdade está desde 1990 isso, não sim, é os de Pix, agora, né? gente, não é os PIX, não é de agora, já vem lá de Uhum, trás. Só que as pessoas, eu acho que pensaram na estabilidade. Só que, na sim, verdade, só pode ser quem for especialista na área de saúde, né? Que você só pode entrar se você for da área de saúde. E a grande maioria dos terapeutas não são da área de saúde, né? sim, sim. Não é o seu É, caso. O seu caso é que você é da área de saúde, mas a grande sim, maioria não, né? é, é uma coisa assim. Depois que você vira autônomo, que você trabalha para você, que você começa a organizar a sua vida financeira, que você começa a organizar os seus horários, eu vou te falar, é bem difícil você trabalhar para alguém. Opa, Você vai trabalhar para você vai trabalhar para alguém, sim, para o seu cliente. Eles vão ser os seus chefes, né? O seu cliente sim. vai te dar devolutivas, eu não estou bem aqui, né? Porque ele me demitiu agora. Mas assim, você não vai. Eu não sei se é para todo mundo, mas eu hoje é bem difícil para mim olhar e me ver 8 horas de trabalho num lugar sentado, e não é por conta das No 8 horas. corporativo. Como autônomo,
você pode trabalhar 12, às Sim, vezes, sim, não é eu pelo entendi o que você falou. Eu tempo. também não consigo trabalhar dentro, me ver dentro de um corporativo mais. Porque Né? eu administro muito bem a gestão de tempo, tenho uma gestão de tempo muito boa, em todos os Isso. termos. Aí você tem a questão do cliente que você consegue trabalhar hoje, né? Antes eu Uhum. acho que não era tanto, mas trabalhar bem com ele para sair, né? Você trabalha um tema bem, ele sai bem. É bem dinâmico. E às vezes a gente acaba trabalhando até mais mesmo do que se estivesse numa coisa mais estável, vamos dizer, estável não, sem ser autônomo, né? Se estivesse numa Sim. CLT, se estivesse numa outra empresa. A gente se dedica, mais porque a dedicação precisa ser. Às vezes você está lá no emprego CLT e você pode meio que, não tô a fim de fazer muita coisa, não, não digo todos, né? Mas alguns, vou empurrar isso aqui com a barriga. No caso de você ser autônomo, você não pode empurrar com a barriga. Porque se você empurrar, você vai perder, você vai Sim. se lascar lá na frente, né? Você vai dar o seu melhor, mas é para você. Quero dizer assim, não é para você, é para o seu cliente, mas é para o seu trabalho, né? É o E seu trabalho, é o valor do seu trabalho. Aí a gente volta para a precificação, é o valor do seu seu trabalho, trabalho. é tudo, né? É o valor do seu trabalho, é o seu cliente, né? O seu cliente, seu chefe, mas tem o valor do seu trabalho, que aí você volta para a precificação, tem a Sim. sua gestão de tempo, porque você tem que estar bem, se você não estiver bem, não funciona, né? Sim. Apesar que quando eu não estou nada bem, eu me dou um tempo, né? Me Sim. permito em não Todos nós fazer, temos os nossos produzir. Você momentos. tem que ser criativo, que é o tempo que você fala o tempo inteiro isso, né, Tati? Ser Uhum. criativo, estar se E, reinventando, porque você não pode empurrar com a barriga, então você tem que estar se reinventando, atualizando o tempo inteiro. sim. Persistir, E, né? Persistir. uma coisa que você tem bem clara é que, assim, nem tudo vai ser flores. Não vai ser flores o tempo todo. Você vai ter que lidar com isso, né? Mas você escolheu, é o que você quer. Vai ter coisas muito boas. Você tem a sua liberdade, você tem a sua organização de tempo. Você pode ganhar muito mais do que quem tem um salário, né? Por isso, se você galgar, você pode ultrapassar, triplicar, enfim, não tem limite de dinheiro, né? Sim. Como também você pode ter baixas e ficar, né? Mas, bom, eu gosto, eu tô feliz, nem sempre eu tô satisfeita, porque eu acho que se a gente estiver satisfeito, a gente para, né? Então, nem sempre, não, quase nunca eu tô. Eu nunca estou satisfeita também. É A gente, verdade, eu nunca estou a gente sempre satisfeita. quer mais um pouco, né? Mas eu acho que você tem que gostar. E é uma das coisas legais de você ser autônomo, que eu não sei se é para todo mundo, é de você trabalhar com o que você gosta. Então, isso para mim me realiza, tá? Trabalhar com o que eu realmente gosto. Eu preciso trabalhar com o que eu gosto. Não sei se todas as pessoas são assim. Tem gente que se permite um trabalho terrível, né? Um trabalho que não gosta, que vai lá para cumprir aquela meta e ganhar aquele salário, e tem gente que aguenta isso. Eu vou te falar, para mim é admirável, porque eu não aguento, sabe? Assim, Eu acho é admirável. admirável, mas aí eu acho que tem várias questões. Eu acho que tudo que você faz, você tem que gostar. Você ser terapeuta, você tem que gostar. Acho que você tem que gostar muito, Sim, porque você tem muitos desafios, tem altos e baixos, você também fica doente. Eu falo, nós somos seres humanos, não somos perfeitos, né? sim. E você tem que gostar muito. Porque tem uns desafios, principalmente no começo, que são difíceis. Depois Muito. vai mudando, a gente vai pegando prática, né, Sim, na parte clínica, tudo, mas os desafios no começo são terríveis. E aí todo mundo tem sempre, igual você montou, né? Todo mundo tem a ideia já de montar uma clínica, quer ter uma clínica, um consultório, e às sim, vezes nem sempre é viável, né? Na verdade, sim, eu queria ter o consultório no começo, depois fui mudando de ideia, fui trabalhando com coworking, que eu achei que era a melhor coisa em termos de custos, de tudo. Aí mudei para o digital,
que hoje também não quero mais trabalhar em presencial, digital me dá a liberdade para me fazer tantas coisas, né? Percebi, vi que é a mesma coisa, estando, é que você não está me vendo, mas é a mesma coisa, tá? Sim, Veja, sim, troca de exatamente. energia, é a mesma coisa para trabalhar. Tive uma resistência? Tive. E é o que a gente falou, a tendência é essa. Você tem que ter ali foco, determinação, persistência, dá vontade de desistir, dá. Desistir não é uma opção, não é uma opção. Não dá para ser, para quem é autônomo, não é uma opção. E você tem que Sim, levantar a sua cabeça e, como sim, você falou, não dá para cheirar o leite derramado sim, e seguir em frente. sim. E seguir E é em uma frente. coisa É também. gratificante. Não vamos falar que a gente É, está falando assim, parece que é coisa ruim, né? Mas é muito gratificante. A hora que você vê o seu cliente melhorando, as pessoas que você ajuda, porque não é só o cliente que melhora, é a família inteira, é tudo que está ao redor. Você sim, melhorar, que nem você que trabalha em grupo, atinge um número maior de pessoas. É muito gratificante. Isso é aí não muito tem bom. preço. Isso Sim. não tem Eu, preço. eu também falo uma outra coisa, assim, para quem está começando a terapia. Não se compara com o coleguinha, sabe? Se compara com você, como eu estava ontem, como eu estou hoje, como eu vou estar amanhã. Porque se você olhar para o lado, parece que o seu colega está ganhando rios de dinheiro e você é a mosca do cocô do cavalo do bandido. Não faça isso com você, né? Eu sempre falo A isso. Vai comparação. buscando a comparação. Vai buscando as pessoas que já chegaram em algum lugar, que sabem fazer, como elas fizeram, né? Vai buscando e vai fazendo do seu jeito também, né? Que o seu jeito vai ser sempre o mais leve para você. E não se compara com, ai, o fulano tá ali, eu não cheguei ali, então é melhor eu abrir mão de tudo isso, não fazer mais nada, e porque eu não consigo. Não, né? Vai buscando maneiras de se reinventar no seu negócio. Seu negócio é seu negócio, tem a sua energia. Eu acho que as pessoas hoje, por conta da mídia social, de tudo, né? Muita coisa que está ali às vezes não é real e as pessoas acham que aquilo é real e que, nossa, olha, tá vendo? Fulano consegue, então deve ter alguma coisa muito horrível comigo, porque eu não consigo atingir, sei lá o quê, né? Então, isso eu acho que é muito se maltratar. Ok, não cheguei nesse E por espaço que menos de você, né? você ir se diminuindo. Onde eu cheguei? Olha tudo que eu galguei, o que eu estou galgando, onde eu estou indo, e como é que eu faço um pouquinho melhor amanhã, e aonde eu posso chegar um pouco mais, um pouco. Isso é para todo mundo, sabe? E a internet, as redes sociais, elas estão cheias de celebridades maravilhosas, que são sumidades no mundo, e não são, entende? Também vai no banheiro, né? E, Vai, fica nossa, doente, é tudo igual a gente. porque eu estou seguindo fulano de tal que tem trocentos milhões de seguidores, tá? Né? E tem várias coisas por trás daquilo, né? Lógico, não tirando O o mérito mérito, né? O deles. mérito da pessoa, de tudo mais, mas se você está iniciando, não fica olhando para tudo isso, fica olhando para o seu negócio, né? E lógico, vai buscando informações, conhecimentos para como você vai melhorando o seu negócio. Às vezes exemplos também são legais, mas eu acho que essa linha de comparação é muito ruim. Na É isso. verdade, tudo isso que a gente está falando, Tati, serve para qualquer área, não é só os terapeutas, Sim, porque tudo é um negócio, tudo você empreende, até mesmo no seu próprio trabalho. Você está é, fazendo o seu próprio negócio, a sua área, a sua carreira. Então, sim, eu sempre digo, a gente está falando para terapeutas, porque somos terapeutas, psicólogos, que é o nosso público, mas mesmo quem assiste, quem vê, empreender é o tempo inteiro. O negócio é o seu sim. negócio, e a gente não olha para o negócio, né? É, Isso que muitas você vezes a acabou de gente não falar olha. serve para todo mundo, sem exceção. É, Sem exceção.
expressão. Seu colega de trabalho, para você, não olhe, faça o seu e vá. Precisa de ajuda, peça para uma pessoa experiente, peça ajuda, pode ter certeza que essa pessoa vai te ajudar. Sim, isso. É. Ai, Ai, Tati, agora acabamos. Fiquei muito feliz, estou muito contente, eu gratidão por você também, ter muito grata, viu, Aline? vindo. Obrigada desse Ah, encontro, muito gratidão. gostoso. Vamos fazer mais lives, adorei, adorei. Vamos Sim, colocar mais questões. isso, adorei, muito obrigada. Obrigada a E um abraço para você, todo mundo Lindona. aí que está aí. Obrigada de estar com a Tati, gente, estou conta à para todo mundo disposição. o que você faz, o que você atende, que curso que você tem. Tá. Olha só, eu faço constelação familiar, agora é meu carro-chefe, né? Agora o Mas carro-chefe é a trabalho, constelação. mas eu trabalho com hipnose, com PNL, com barras de axis, com auriculoterapia, com acupuntura. Eu não tenho feito muito mais agora, ultimamente, não descarto, mas não estou nessa linha, eu estou mais numa linha mental, emocional, né, de trabalhar terapeuticamente. Também trabalho bastante a questão vibracional com radiestesia, mesa radiônica. Go- tra- Faço atendimento online até da parte de constelação, de radiestesia, de hipnose, biokinestesia, que é uma parte que trabalha registros acásticos. Que mais que eu faço? Eu me envolvi até com o tarô numa linha de autoconhecimento, né? Numa linha Axis, Axis está em mim. É Então, a as afinidade, eu questões, falo. Até hoje, eu posso não estar facilitando, mas o o Access, Axis para mim, está na gente, né? É uma coisa assim, com acesso à consciência, eu acho que ele te dá um insight de aonde está aquela questão. Theta Healing, tá eu gosto healing muito também. de trabalhar essa questão das crenças, né? Das limitações, porque a gente vai achando, vai mudando isso e vai podendo mudar muitas coisas. Com essa questão das crenças e também com essa questão hoje, para mim, sistêmica, que muito vem desse sistema, da onde que ele foi te conduzindo, ou você está preso e amarrado ainda àquilo, né? Como que você pode transformar a sua vida a partir de um olhar de todo o seu sistema e do seu lugar. Então, eu acho que essa questão do lugar, que é o nosso posicionamento onde a gente está, para mim, ela tem mudado rapidamente, assim, as coisas, sabe? Eu percebo isso até na minha postura com a minha filha, com a minha família. Qual é o meu lugar, onde eu estou ali? E assim as pessoas. Só que você tem que tomar essa consciência e passar a se comportar naquele lugar, sabe? Se você toma Uhum, essa entendi. consciência e continua se comportando daquela outra maneira, não é mágica. Por isso que eu gosto da questão comportamental junto. Como que agora eu me comporto sabendo que eu estava no lugar de filha da minha filha e eu tenho que assumir o lugar de mãe? Dói, e às vezes você olha e fala, nossa, esse é difícil, né? Agora fazer o papel de mãe. E você tem que manter esse seu lugar. Eu tomei o meu lugar e agora ele é meu, e assim. E aí você vê a sua filha se comportando totalmente diferente com você, outras pessoas da sua família se comportando diferentes, só por um simples movimento seu. Isso tem me impactado bastante, assim. Por isso que eu estou bem focada nessas questões. Você está O que dando que mais que eu estou curso? fazendo? Estou. Não, fazer você faz tudo. Já sei que você faz. Quem não sabe, ela faz tudo. Vocês procurem a Tati com a questão. O tema, ela vai resolver com o que ela vai resolver, o que ela vai fazer com você, que está Você. tudo certo. É assim que a gente funciona. Eu também faço isso. Procura com o tema, aí a gente vê o que nós vamos colocar dentro Qual, disso que é qual vai melhor. ser a ferramenta, né? O martelo, o Exatamente. prego, o que que E é? o prego que é o melhor. Eu
Estou bastante, assim, agora eu estou criando um curso novo que tem uma pegada mais de prosperidade, que em breve ele sai do forno. Estou com um curso já gravado que é da parte de radiestesia e radiônica, que eu já dava ele, só que eu dava esse curso no tete-a-tete, né, online, mas assim, com grupos. Agora eles vão para a plataforma Tá? e, e assim, tô- o que eu crio bastante agora são esses grupos com determinados temas. Agora, domingo, a gente vai ter um que é Constelando Dinheiro. Vai ser bem legal. Mas é presencial. É um que eu estou fazendo, por enquanto, presencial. Dá para fazer online, tem bastante coisa para fazer online também, Se fizer mas eu online, me quis. fala que daí eu participo. Bem legal. Mas esse eu quis criar presencial. Então, eu estou criando temas assim com grupos. E os cursos eu estou gravando para deixar nas plataformas. Não que eu não vá criar, de repente, daqui Não, para sim, amanhã, algum sim, sim, que sim, vai ser presencial, mas eu estou investindo mais nessa parte e estou estudando muito marketing. Não é o marketing digital, são as maneiras de fazer de algumas plataformas, né? sim. Ou, Sim, não tem como a gente fugir disso, não, Tati. Eu também estou fazendo isso. Não né? é uma habilidade minha, não tem essa habilidade, eu falo. Mas não tenho como fugir disso. Mesmo se a gente vai contratar outra pessoa, o que for, você tem que entender. Era uma parte do meu negócio que eu não olhava. Era essa parte do negócio que eu não olhava, do digital, a plataforma que você tem que colocar, como você tem que se comunicar, o que que vai, o que não vai, o que funciona, o que não funciona. Uhum. Enfim, é o que a gente tem que fazer. É Eu o fui mundo fazer até curso de digital. oratória, menina. Até Eu estou oratória eu fui pensando em fazer. fazer o curso de oratória. Eu pensei, Legal, eu falei, acho que vou fazer um curso de oratória. muito legal. A gente vai fazendo para ter outras bases para você se organizar, né? E é isso. Estou com os grupos terapêuticos e esses cursos já estão. O de mesa radiônica já está na plataforma, ele está sendo vendido pelo Nandana, daqui de Santos, que eu acabei colocando. O Nandana é um espaço terapêutico onde eu trabalhei bastante tempo. E esse curso vai ser vendido por eles. Então, eu passei essa parte, porque aí eu fico mais livre para ir criando os meus outros e vendendo por mim de outras maneiras. E esse de radiestesia radiônica vai ficar lá no Nandana. Que mais? Eu acho que é isso. Por enquanto. Bastante coisa, né? Por, Por e enquanto. os atendimentos E os da atendimentos, né? terapeuta. Os atendimentos a gente nunca deixa. Os atendimentos sempre estão ali, a gente nunca deixa eles. Muito Então bom, é isso, Aline. Tati. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Quero fazer mais com Gratidão a você. você. Adorei, adorei. Adorei Obrigada. também. Um beijo para Beijo. você. Eu sei que você não está me vendo, mas estou te mandando vários beijos. Você Tá vai bom. ver depois. Beijo. E beijos para Beijo para todo todo mundo que mundo. esteve aqui com a Exatamente. gente. Beijo para todo mundo. Obrigado por todo mundo. Beijão, Obrigada. Tati. Beijo.